dia, irmãos. Teve uma pergunta que eu ouvi muito aqui hoje. E agora, para quem eu não respondi, a curiosidade está satisfeita, né? Sim, sou eu que vou pregar. Porque não é comum me ver vestido assim. Então, todos perguntaram, alguns eu respondi, e outros certamente estavam curiosos. Eu peço que vocês abram em Neemias. Nós vamos ao capítulo 8. Esse é um capítulo que atrai a nossa atenção, porque é um capítulo que trata da excelência das Escrituras. E talvez você sempre lembre do livro de Neemias pelo episódio da reconstrução dos muros. Talvez seja o que vem primeiro à sua cabeça, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas é interessante a gente observar que a preocupação de Neemias sempre foi com o povo, e não com a questão da infraestrutura que assolava aquela cidade. Por exemplo, a palavra que ele vai usar no capítulo 2, sobre o seu desejo de retornar a Judá e reconstruí-la, era muito utilizada no Antigo Testamento para se referir à reconstrução da comunidade, e não necessariamente da reconstrução de algo físico. E nós voltaremos os olhos para o início da reconstrução espiritual do povo de Deus, da comunidade da aliança. E esse despertar, esse evocar de Neemias, ele não é concebido pelo homem ou trabalhado por um comitê, mas é algo que vem do céu. É algo que vem do próprio Deus. E esse despertar ocorre sob a pregação de Esdras. E eu estou adiantando algumas questões que nós leremos ao longo do capítulo 8, quando eles se reuniram à porta das águas para ouvir a pregação da palavra. Neemias sabia que o avivamento que ele esperava e que ele tanto desejava para aquele povo iria requerer mais do que a segurança física que a reconstrução dos muros traria. Havia uma necessidade maior. E para atender essa necessidade maior, era necessário que a palavra de Deus estivesse no centro. Que a palavra de Deus fosse lida e ensinada ao povo. Mas não bastaria apenas o conhecimento. É fato que, durante muitos anos, o povo abandonou a lei. Mas por que apenas o conhecimento não seria suficiente? Porque seria necessário que o povo se conformasse àquilo que seria lido, explicado e aplicado. E assim como nós veremos no texto, havia muitos homens, mulheres e mesmo alguns que eram muito jovens, mas que eram capazes de entender aquilo que era explicado. E o meu desejo essa manhã é fazer isso. É fazer com que homens, mulheres entendam, mas também aqueles que são muito jovens, mas têm a capacidade de compreender aquilo que vai ser proclamado desse púlpito. No livro Afeições Religiosas, Jonathan Edwards escreveu o seguinte: entender espiritualmente a Escritura é ter os olhos da mente abertos. É contemplar a maravilhosa excelência espiritual das coisas gloriosas contidas no verdadeiro significado da Escritura e que sempre estiveram contidas ali desde que foi escrita. É contemplar as agradáveis e brilhantes manifestações das perfeições divinas e da excelência e suficiência de Cristo. É contemplar a excelência e a conveniência do caminho de salvação por meio de Cristo, a glória espiritual dos preceitos e das promessas da Escritura. Essas coisas estão e sempre estiveram na Bíblia. Dito isso, acompanhe comigo a leitura. O título da nossa mensagem é Unidos em torno da Palavra de Deus. E eu passo a ler Neemias 8, versículo 1. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem, na praça, diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés,
que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Serma, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Zabetai, Odias, Maazéias, Quelitas, Arias, Zozabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor. E mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Assim, publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saiam para os montes e tragam ramos de oliveiras, ramos de jambuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. O povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do Portão das Águas e na praça do Portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isto desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa. E celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Ao longo da história da redenção, todo grande despertar, todo grande avivamento sempre foi acompanhado por uma profunda convicção do pecado. Nestes movimentos poderosos, a palavra de Deus é proclamada, os corações são cortados e as almas expostas diante do Senhor. O pecado que há muito era suprimido e escondido é agora
exposto e as consciências são atingidas. E o resultado disso é que a convicção daquele pecado se torna intolerável. O riso se transforma em choro e a alegria se transforma e se traduz em tristeza. O peso do coração se instala sobre as pessoas como uma névoa densa e espessa. E diante dessa experiência, o pecado é então confessado, o arrependimento corre profundo e o perdão é recebido. Agora, esse pecado que é então trazido à tona pela exposição, pela proclamação da palavra de Deus, ele é trazido de forma que provoca uma tristeza, porque gera o reconhecimento de que, em primeiro lugar, nós atacamos a santidade de Deus. Davi vai confessar isso no Salmo 51, verso 4, na primeira parte: pequei contra ti somente. E isso é precisamente o que ocorreu nesse avivamento que nós lemos aqui. A palavra do Senhor lida penetrou a profundeza das suas almas e dos seus corações. Eles foram, então, cortados pela palavra de Deus. Não foi algo superficial que gera uma sensação de satisfação. De fato, eu não estou adequado àquilo que as Escrituras apresentam. Mas o povo foi confrontado com o seu pecado. E para que eu passe a exposição do texto, eu gostaria de dividi-lo em 3 partes. São 3 grandes blocos. Indo primeiro do verso 1 ao verso 8, que eu chamo de a exaltação da palavra. O segundo bloco, que vai do verso 9 ao verso 12, que é a alegria por causa da palavra. E a última parte, que vai do verso 13 ao verso 18, que é a obediência à palavra. A exaltação, a alegria e a obediência. Nós podemos ver logo no primeiro verso o clamor de Deus, o clamor do povo de Deus pela palavra. Se nós formos ao versículo 1, nós vemos que eles pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. Era como se o povo gritasse: tragam o livro, tragam as Escrituras. O povo a uma voz fez esse pedido. O povo estava ali com um propósito, com uma disposição de mente, com a mesma disposição de mente. E a instrução lá de Levíticos 23, que fala sobre as festas, é para que naquele dia, o primeiro dia do 7º mês, houvesse uma reunião sagrada, uma celebração memorial comemorada com toques de trombetas. Era um momento de reflexão para o povo. Era um momento de se preparar para as 2 festas que viriam, o dia do perdão e a festa dos tabernáculos. E o primeiro personagem a surgir aqui é Esdras. E a gente não deve ter a sensação de que Esdras surge do nada, porque Esdras não surge do nada. Esdras havia retornado do cativeiro babilônico para Jerusalém 14 anos antes. E se nós formos a Esdras, capítulo 7, verso 10, nós lemos que, porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Havia uma disposição no coração de Esdras para estudar a lei do Senhor, praticá-la e ensiná-la. E ao longo desses 14 anos, Esdras tem cavado e buscado nas Escrituras e contado com a orientação e a direção do Senhor. E ele agora tem a oportunidade de proclamar as Escrituras diante do povo. E aqui eu trago uma primeira reflexão para nós. Se não é isso de fato que nós precisamos nas igrejas brasileiras pelas quais nós oramos hoje. Tragam o livro.
menos histórias, menos piadas, menos entretenimento e mais Bíblia. Esse certamente é o sonho de alguns pastores, mas também certamente, infelizmente, talvez seja o pesadelo de alguns. Porque o entretenimento é tranquilo. As piadas também. Mas trazer o livro, abrir o livro, ler o livro e explicar o livro, não é. Se desejamos buscar avivamento, nós precisamos mergulhar nas Escrituras. Então Esdras traz o livro. O homem que Deus havia preparado se apresenta não confiante em suas forças, mas no Senhor. E ele, diante daquele povo que se reunia como um só homem, abre o livro. E a gente não deve pensar que aquela tenha sido uma leitura monótona das Escrituras. Talvez alguns tenham até falado assim, puxa, leremos 18 versículos? Eu ia pedir para vocês levantarem, mas eu falei, não vou provocá-los dessa forma. Mas o texto que nós lemos diz que a Escritura foi lida desde manhã cedo até o meio-dia. E o povo permaneceu. E o povo estava ali, ouvindo. Aquela não foi uma leitura monótona, uma leitura chata, arrastada das Escrituras. A palavra em hebraico utilizada significa chamar em alta voz, rugir, proclamar. Esdras abriu as Escrituras e proclamou as Escrituras. Era como uma convocação para que aquele povo se rendessem ao Senhor. Uma convocação para que aquele povo que havia virado as costas para o Senhor, que havia abandonado a leitura das Escrituras, se voltasse para o seu Deus. Porque é através das Escrituras que Deus se revela aos homens. Nós persistimos pouco, irmãos. Nós persistimos pouco. Nós nos aprofundamos pouco no texto, muitas vezes. Nós meditamos menos do que deveríamos nas Escrituras. E o que Esdras está fazendo aqui é colocar o seu coração e a sua alma na leitura da palavra de Deus. Ele está literalmente pregando a palavra enquanto a lê. E qual é a reação do povo? Nós vimos qual foi a atitude de Esdras. Mas qual é a reação do povo? A Bíblia diz que todo o povo tinha os ouvidos atentos. Não é simplesmente estar sentado e ouvir, mas toda disposição física, toda a atenção daquelas pessoas estava naquilo que era lido por Esdras. Sabe quando você quer prestar atenção e ouvir alguma coisa? Que você até aproxima o seu ouvido e você... calma, deixa eu ouvir o que está sendo dito. Todo povo tinha os ouvidos atentos. A mente e coração daquele povo estava ali, todos bebiam da palavra de Deus que era lida. Não era necessária nenhuma diversão, não era necessário nenhum entretenimento para manter tantas pessoas durante 6 horas atentas. Foi necessário abrir a palavra. Foi necessário atender ao pedido do povo. Tragam o livro. E um homem temente a Deus, Esdras, proclama essa palavra. O que as nossas igrejas precisam hoje, irmãos, é da pregação e da exposição fiel das Escrituras. E o texto continua entre os versos 4 e 5, e diz que Esdras estava num púlpito que havia sido construído para aquele fim. Esdras ele estava em uma posição destacada porque ele precisava ser ouvido claramente por aquelas pessoas. E a gente não tem maiores informações sobre como isso aconteceu, mas diz que outros líderes estavam naquele mesmo púlpito. Eles estavam naquele mesmo púlpito, permanecendo ali com Esdras e Neemias que estavam ali, como validadores daquilo que estava sendo dito. Não era algo apenas a decisão de um homem de trazer e vamos cumprir aqui um ritual, um simples ritual de leitura
da palavra, porque afinal de contas é isso que a gente tem que fazer no tempo de preparação para as festas. Mas aquele púlpito também evidenciava a primazia daquilo que era feito ali, que era a proclamação da palavra do Senhor. E as Escrituras devem ocupar, de fato, o lugar mais elevado. E precisa ser assim na nossa igreja. Precisa ser assim nas igrejas evangélicas. A pregação da palavra deve ocupar o lugar mais elevado. E quando Esdras abre, então, o livro, diz o texto que todo o povo se coloca de pé. E eles instintivamente se levantaram para expressar o quê? Reverência, admiração pela palavra que seria lida. Porque eles sabiam que quando a lei era lida, era Deus falando com o seu povo. E o verso 6 diz: Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. O povo que ouvia atento, agora responde: Amém, Amém. Esdras louvou o Senhor. A leitura e a proclamação da palavra é um serviço de exaltação, irmãos. É um serviço de exaltação ao único digno de ser exaltado e de ser adorado. Não ao pregador, mas ao Senhor. E o povo responde, o povo compreende aquilo que estava sendo feito. A atenção do povo na leitura, ela agora explode em concordância com aquilo que seria feito. É como se o povo estivesse dizendo: sim, esta palavra não vem de Esdras. Essa palavra não vem de nenhum homem, essa palavra vem do próprio Deus, ela procede da boca de Deus. E a resposta do povo é então de se curvar em adoração ao Deus de toda a terra. E a nossa EBD tem estudado qual tema? Nenhum tema. A gente não tem EBD, na verdade. É isso? Igreja caminhando de onde para onde? Da eclesiologia para a doxologia, para a adoração ao Senhor. A pregação da palavra aqui em Neemias leva o povo à adoração, leva o povo a exaltar aquele que é digno de ser exaltado. O homem é esvaziado para que Deus seja exaltado. Tem um teólogo norte-americano chamado James Montgomery Boyce. E ele fala sobre um negócio chamado o efeito gangorra. Sabe aquelas gangorras de parquinho? Né? O brinquedo ele fica para cima e para baixo, né? E as crianças ficam ali horas naquele negócio. Um fato, quando você olha para aquelas gangorras, é, primeiro, as duas partes não podem estar para cima ao mesmo tempo, senão não é uma gangorra. Tá? E que também é muito difícil você falar assim: não, vamos fazer aqui o equilíbrio, vamos deixar ela aqui equilibrada. Em algum momento vai pender mais para um lado do que para o outro. E o Boyce chama isso de efeito gangorra. Porque para aquele brinquedo funcionar bem, uma parte tem que estar para baixo e a outra tem que estar para cima. Para que Deus seja de fato exaltado, o homem precisa ser humilhado. Não é possível que os dois estejam para cima. Para que o Senhor seja exaltado, o homem precisa ser humilhado. E isso é feito pela exposição à palavra. A exposição à palavra mostra quem nós realmente somos e quem Deus é realmente de fato. Não a imagem que algumas pessoas fazem de Deus, mas quem Ele é de fato. E como eu falei, Esdras não estava sozinho naquele púlpito. Havia líderes ali com eles que liam e explicavam de modo que o povo compreendesse aquilo que era lido. Então eles se espalhavam por entre o povo para permitir que todos tivessem condições de ouvir e compreender
aquilo que era falado ali. E o próprio texto vai dizer que o povo compreendeu, que o povo entendeu aquilo que estava sendo dito. Eles não faziam suas próprias interpretações, como nós ouvimos muitas vezes hoje nos púlpitos. Eles não tiraram o texto do seu contexto, eles não alegorizavam o texto, eles explicavam o texto. O povo precisa compreender. Se não houver compreensão, se não houver quem explique, como vamos entender? E esse é o motor da pregação expositiva. O povo precisa compreender aquilo que é lido. Martin Lloyd-Jones, no livro Pregação e Pregadores, que ele escreveu em 1971, pelo menos a versão que eu li, eu não sei se é a primeira, ele diz o seguinte: a obra da pregação é a mais elevada, a maior e mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser convocado. E ele ainda acrescenta o seguinte: a mais urgente necessidade da igreja cristã da atualidade, 1971, é a pregação autêntica. E se esse livro estivesse datado de 2024, a gente diria que ele é bastante atual. A pregação autêntica da palavra. Ao ouvir a palavra e compreenderem aquilo que era dito, eles foram confrontados com o pecado. E suas vidas foram, então, transformadas. O Salmo 119, versos 33 a 36, diz assim: se ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Essa deve ser a nossa oração, meus irmãos. Não apenas aos domingos, quando nos reunimos aqui para ouvir do púlpito a palavra pregada, mas todos os dias, durante a semana em nossos devocionais. Todo avivamento, toda reforma sempre foi focada na centralidade das Escrituras. Calvino vai dizer que quem despreza a pregação, despreza a Deus, porque ele não fala por novas revelações do céu, mas pela voz de seus ministros a quem confiou a pregação da palavra. O povo de Israel reconheceu a autoridade da palavra de Deus sobre a vida deles. E a gente chega aqui ao verso 8. E a essa parte nós demos o título de A Exaltação da Palavra. E uma frase, se a gente pudesse resumir, para a gente lembrar disso ao longo da nossa semana, é: tragam o livro. Tragam o livro. Nós vamos agora à segunda parte, a alegria por causa da palavra. Como eu falei, começa no verso 9. Após a adoração e atitude de contrição, quando Esdras louva o Senhor, à medida que a palavra é lida, explicada e aplicada, o texto diz que o povo chorava. Confrontado pelo seu pecado, o povo chorava, porque eles viam a realidade do que eles viviam e a realidade do que era esperado deles como povo de Deus. E eles diziam: nós estamos muito longe disso. Nós estamos muito longe dessa realidade que o Senhor espera de nós. E eles choram. A palavra se coloca como um espelho para aqueles que ouvem e reconhecem a sua situação de afastamento em relação à lei de Deus. Paulo vai falar aos romanos: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E ele ainda diz: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito: não cobice. A palavra é uma espada atravessando o coração daqueles homens e mulheres. E esse era o objetivo.
da exaltação da palavra, para que a palavra cumprisse os seus efeitos. E mais uma vez, olhando para a situação das igrejas em nosso país. Parece muitas vezes que aqueles que sobem aos púlpitos têm um objetivo completamente diferente. Porque a leitura da palavra, o povo reconheceu a situação e chorou. Mas parece que muitos púlpitos nas igrejas brasileiras hoje, o objetivo é entreter o consumidor. Você não pode falar nada que possa ferir os sentimentos daquela pessoa. Você não pode fazer nada que possa sequer gerar nela o desejo de talvez sair da sua igreja porque ela se sentiu ofendida. A pregação fiel das Escrituras vai fazer com que a palavra seja o que ela é: espada. Espada. Não podemos falar isso porque senão vamos afastar as pessoas da igreja, então eles começam a diluir a verdade. E aí a gente começa a falar de um Deus que a gente não consegue definir como Deus. De um Cristo que a gente também não consegue definir como Cristo. De pecado, que é tudo que você possa imaginar, menos a definição de pecado pelas Escrituras. E você vai adaptando. E você vai adaptando e você se afasta do Evangelho. A leitura das Escrituras, o povo estava sendo corrigido. Paulo vai falar sobre isso quando escreve a Timóteo. Ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para repreensão e correção. É para isso. Essa semana, durante o café da manhã, o Daniel, que olhou ali para mim agora, ele falou o seguinte para mim: papai, esses dias eu bebi um leite que parecia água. Eu falei assim: é mesmo, filho? Me explica aí melhor. Deixa eu ver onde você quer chegar com isso. E aí as irmãs, para agilizar o processo: não, papai, não é isso não. Na verdade, ele bebeu leite desnatado. E aí ele está dizendo que parece água. Aí eu falei assim: não, filho, sem muitas técnicas, né? Percentual de gordura, não é nada disso. Mas eu falei: mas é leite mesmo. Mas é interessante, porque ele bebeu algo que ele não estava acostumado a beber. E quando ele bebeu algo que ele não estava acostumado a beber, a primeira coisa que ele pensou foi: eu estou bebendo aqui alguma coisa que eu posso afirmar que não é leite. Será que nós podemos afirmar que, de fato, dos púlpitos brasileiros tem saído leite ou tem saído algo que parece leite? E será que a nossa percepção, que é dada pelas Escrituras, daquilo que a gente tem ouvido, nos faz olhar para essas coisas e falar assim: isso pode ser qualquer coisa, menos palavra de Deus. Isso pode ser qualquer coisa, menos exaltação ao Senhor que é digno de todo louvor. Que os nossos ouvidos, como daqueles homens e mulheres, estejam bem treinados, e o nosso paladar também, como me lembrou Daniel essa semana. Porque a gente talvez não ouça que é retirar Cristo totalmente, mas vai ser sempre Cristo mais alguma coisa. E com isso a gente nega a suficiência do sacrifício de Cristo na cruz. Ontem, no evento de missões que nós tivemos aqui em nossa igreja, um dos cartazes se propunha a responder o que é o Evangelho. E Paulo responde essa pergunta em Romanos 1, verso 16. O que Paulo diz em Romanos 1,16? Que o Evangelho é poder. O Evangelho é poder. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É isso que sai das Escrituras. Poder. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É esse poder que expõe os cantos mais escuros do nosso coração. E essa tristeza que é produzida, não segundo o mundo, mas segundo Deus, tem um resultado.
2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A exposição das Escrituras. O povo é confrontado com seu pecado. E essa tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Hoje na escola dominical, o pastor Jonatas mencionou a igreja de Atos. A pregação de Pedro, lá em Atos 2, versos 14 a 36, é a exposição da palavra. E durante aquela exposição ele cita Joel, cita vários trechos dos Salmos. E qual é a reação do povo ao ouvir a proclamação da palavra de Deus? Eu leio para vocês, verso 37 de Atos 2. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? Eles interrompem a pregação de Pedro porque estiveram o seu coração exposto, a sua pecaminosidade exposta. O povo não conseguia mais suportar o holofote da palavra de Deus brilhando em suas almas. E eles perguntam: que faremos? Em algumas versões, a NAA fala, ficaram muito comovidos. Em algumas versões você lê, compungiu-se-lhes o coração. Compungiu-se-lhe o coração. O literal do original seria algo como perfurar de forma repentina o coração. O que a palavra de Deus faz, meus irmãos, é perfurar profundamente o nosso coração. Profundamente. Trazendo uma convicção que é necessária para o mais profundo arrependimento. E a resposta de Pedro à pergunta daqueles irmãos, no verso 38 é: Pedro respondeu: arrependam-se. Arrependam-se. Essa foi a resposta de Pedro. Arrependimento produz vida e alegria, mas isso só será possível com a exposição fiel do texto bíblico. Lutero disse certa vez: a Bíblia está viva, ela fala comigo, ela tem pés, corre atrás de mim, ela tem mãos e me segura. Spurgeon disse: este livro lutou comigo, este livro sorriu para mim, este livro me franziu a testa. Este livro que nós temos em mãos, irmãos, é vivo. É palavra de Deus que é viva. E somente aquilo que é vivo pode produzir em nós vida. Vida. Era exatamente o que acontecia lá em Neemias 8. Todo quebrantamento gerado pelo arrependimento, a tristeza segundo Deus, agora precisava ser direcionado para o que era adequado naquele momento. Porque a instrução de Esdras e daqueles levitas que estavam ali era para que o povo se alegrasse. Era para que o povo se alegrasse. Não era tempo de tristeza, porque o primeiro dia do 7º mês era tempo de preparação. Era tempo de preparação para as festas. E a instrução das Escrituras é que o povo estivesse alegre. Não era para que o povo chorasse. Há tempo para o choro, há tempo para o arrependimento. Mas aquele deveria ser tempo de alegria e de celebração. E como a gente vai ver no verso 10, que eu leio a seguir, as raízes tanto do arrependimento, quanto do regozijo e da alegria, não estava na disposição pessoal de cada um, na personalidade de cada um, na vibe de cada um naquele dia. Ambos, arrependimento e regozijo, eram produzidos pelo Senhor. Diz assim o verso 10: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se,
porque este dia é santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa. Porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. O povo havia compreendido. O povo foi confrontado com seu pecado, se arrepende, e agora não pela sua disposição pessoal, mas apontando para o Senhor, que era a força daquele povo, eles lembram que a graça de Deus é tão maravilhosa, que a condição deles de afastamento da lei permitia que Deus, de forma justa, aniquilasse todo aquele povo, pela desobediência, por andarem longe dos caminhos do Senhor. Um povo que virou as costas para o Senhor. Mas Deus ainda estava trabalhando com o povo da aliança. E o conhecimento desta graça, que vem do Senhor, deveria fazer com que aquele povo manifestasse naquele dia plena alegria no Senhor. Plena alegria no Senhor. Apesar do esquecimento de Deus por longo tempo por parte do povo, o Senhor estava pronto para reinseri-los no contexto da alegria da aliança com Deus, da segurança espiritual que era provida. E o povo também precisava ser lembrado disso. Porque em determinado momento, quando confrontados com o nosso pecado e quando nos arrependemos, a gente corre o risco de ficar numa situação, uma espiral, em que a gente só fica assim: como eu fui pecar contra o Senhor assim? Por que eu fui fazer isso? E o pastor Maurício diz que essa não é a pergunta adequada para a gente fazer. A pergunta adequada para a gente fazer ou a constatação adequada para a gente fazer é: graças a Deus, porque Ele não permitiu que eu fosse ainda mais fundo nesse pecado. Graças a Deus por isso. E o povo então é chamado: tira o foco de vocês, o foco é o Senhor. É tempo dele ser celebrado. É tempo dele ser exaltado. E o povo precisa ser lembrado disso para que se preparem para a festa. Isso também se aplica a nós, meus irmãos. Porque a gente também precisa ser lembrado disso, né? Porque nós também somos confrontados pela palavra. Porque os nossos pecados também são expostos. E o que a lei faz conosco? Paulo, escrevendo aos Gálatas 3, versos 23 e 24, ele diz assim: mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A lei nos conduz a Cristo. Paulo vai escrever aos Romanos que Cristo é o fim da lei. Ele a cumpriu perfeitamente. Nós não conseguimos. Ele a cumpre perfeitamente. E que essa certeza possa encher o nosso coração essa manhã. Alegria por causa da palavra. Caminhando agora para o último trecho, obediência à palavra. O povo ouviu a lei, o povo compreendeu aquilo que estava sendo lido das Escrituras. Eles reconheceram que não eram as palavras de Moisés ou Esdras, mas o próprio Deus falando com eles. Eles foram confrontados, eles se humilharam, se arrependeram, se alegraram. E a pergunta é: e agora? O que vai acontecer então, amanhã? É interessante que o texto responde para a gente o que acontece amanhã. O pastor Maurício também já comentou algumas vezes que é muito bom quando a gente vai à conferência, né? Tudo funciona, todos os irmãos são agradáveis, não há problemas. É um mundo perfeito, né?
uma pequena Nárnia. Só que a gente não vive nas conferências, a gente vive a realidade de igreja local. As conferências são aqueles banquetes, não é? E a gente, assim, pela primeira vez, eu terei a oportunidade de ir com a minha esposa à Conferência Fiel esse ano, que, pela graça de Deus, será um banquete para aqueles que puderem acompanhar. Mas nós vivemos do arroz com feijão, daquilo que a gente se alimenta todo dia. Todo dia a gente vai se alimentar. E olha o que diz o verso 13. No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. No dia seguinte, aqueles líderes foram se debruçar sobre o que dizia as Escrituras. Foram cavar mais fundo, foram se alimentar. E o verso 14, acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Eu achei tão interessante a expressão que está no início desse verso, que diz assim, acharam escrito. Tipo, opa, tropecei nesse texto aqui. Como se fosse uma novidade. E em alguma medida era uma novidade, porque eles haviam abandonado as Escrituras. Acharam escrito. E havia ali instruções das Escrituras, que o que eles deveriam fazer. E agora o que o povo precisa fazer? O povo que compreendeu aquilo que havia sido lido. Eles precisavam obedecer. Deus falou, eu obedeço. Deus disse, eu faço. O povo então faz o que tem que fazer. Verso 16, o povo saiu. Trouxeram os ramos e fizeram tudo aquilo que eles deveriam fazer para se preparar para a festa dos tabernáculos. Nosso problema, como nós sabemos e somos ensinados desse púlpito, muitas vezes não é ensino, não é aquilo que é dito, mas é obedecer aquilo que é dito. O nosso problema é rendição. O problema do povo, como nós vimos aqui no versículo 1, era de compreensão no primeiro momento, porque eles haviam abandonado a lei. Mas uma vez expostos à palavra, o povo foi desafiado para um segundo momento, que era o que fazer agora que eu sei o que eu tenho que fazer. O povo se rende. O povo sai e vai fazer o que tem que fazer. O que eles ouviram Esdras proclamar não ficou esquecido no dia anterior, repercutiu no meio do povo. Eu costumo usar um verbo que eu gosto muito, que é reverberar. Reverberar é como se você falasse aqui, bate ali, vai ali, vai ali, vai ali, volta, e está constantemente correndo. Uma definição formal de reverberar é fazer com que alguma coisa seja refletida. E uma pergunta que eu faço para a gente é, o que nós temos refletido? O que nós temos feito toda semana? Com o ensino da escola dominical, com a palavra que é proclamada, será que a gente está repercutindo essa palavra? Será que a gente está reverberando essa palavra? A gente está vivendo de acordo? A gente está obedecendo? E caminhando junto com os nossos irmãos nisso? E eles, o texto diz o seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, mas os chefes das famílias de todo o povo. Esse é um chamado para nós, homens. Nós precisamos nos apresentar. Ainda que a gente não tenha o chamado para o ensino formal, para o pastorado, nós temos pessoas que nós cuidamos da saúde espiritual delas. Num contexto imediato, a nossa família, nossos filhos, nossas esposas. Será que nós temos lido as Escrituras? Será que nós temos explicado as Escrituras? Será que nós temos aplicado as Escrituras nesse contexto? Os chefes das famílias de todo o povo fizeram o que tinham que fazer e o povo saiu.
O povo foi fazer o que era necessário fazer. A alegria do povo era resultado da obediência à palavra de Deus. E já caminhando para o final, nós vivemos tempos em que a individualidade e a autonomia do ser humano, elas são exaltadas como algo fundamental para a felicidade. Duas das afirmações que a gente talvez mais ouça hoje é: seja você mesmo, seja lá o que isso significa, e viva a sua verdade, seja lá o que isso significa. Mas vivendo debaixo dessa instrução, dessa orientação, seria de esperar então que a gente encontrasse um mundo perfeito. Um mundo então que todo mundo vivendo a sua verdade e sendo você mesmo, estariam todos bem, sem problemas, ou lidando de forma muito tranquila e fácil para resolver os seus conflitos. Mas o que vemos é uma sociedade ansiosa, com medo e cometendo loucuras que são exaltadas como sabedoria. Diante disso, o que nós cristãos temos que fazer é pregar a palavra de Deus, meus irmãos. É apresentar esperança para aqueles que não têm esperança. É trazer o livro e abrir o livro. Para finalizar, 3 aplicações. Primeiro, não há feridas superficiais com as Escrituras. Ela vai até a profundidade do nosso ser e produz vida. Segundo, é a Escritura que aumenta a nossa consciência de que ofendemos um Deus santo. Mas também é ela que nos garante que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E por último, precisamos pedir ao Senhor para que desvende os nossos olhos, como diz o Salmo 119, para que possamos contemplar as maravilhas expressas nas Escrituras, e assim a gente pode encontrar plena satisfação no Senhor. Vamos orar. Pai, dá-nos ouvidos para ouvir o que a Tua palavra diz, Senhor. Nossas mãos se levantam para recebê-lo como se fosse de Ti, Pai. E é de Ti, é a Tua palavra. Que os nossos rostos estejam em terra e que, quando confrontados com o nosso pecado, Pai, haja genuíno arrependimento em nosso coração, Senhor. Ai de nós, Pai, porque somos pecadores, mas o Senhor nos resgatou das trevas e temos vida. Em nome de Cristo oramos. Amém.